fonte. Diga assim: a minha fonte não é o meu patrão, não é o meu salário. Diga assim: a minha fonte é o Senhor. Diga assim: a minha vida, ela não está firmada na política, na economia do país, no bem querer ou no mal querer das pessoas. Diga assim: a minha vida, ela não é conduzida pela vontade do diabo. Diga assim: a minha vida, ela está firmada na rocha, ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Diga assim: eu sou fruto dos sonhos de Deus, e as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais desceu ao meu coração, é o que Deus tem preparado para mim. Eu quero te convidar, com a tua mão erguida aos céus, abrir a sua boca e a profetizar o que você deseja viver ainda nesse ano na sua vida. Profetize a salvação da sua família, profetize a restauração do seu lar, profetiza o emprego que você tanto espera, a sua faculdade, você servindo a Deus. Profetiza a libertação desse vício, a cura dessa enfermidade. Quando nós profetizamos, há um rebuliço. Quando nós profetizamos, os céus entram em atividade. Quando nós profetizamos, todo marasmo, toda incredulidade, toda força de oposição de trevas, ela cai por terra. Eu quero profetizar que 2023 será o seu ano, o ano da restauração de todas as coisas, o ano em que as portas vão se abrir na sua vida. Toda resistência cai por terra nessa noite na sua história. Você e a sua casa vão servir a Deus. Haverá saúde em abundância, prosperidade divina. Receba uma unção nova, receba uma unção nova, receba o poder do alto, receba a glória de Deus. Lavacele de glória, ora lavacele de glória, lavalá, rebalavassuri andaravassurias, xaralavassuri andaravacórias, rebalavassiri andecalahassébias. Tudo que estava amortecido na sua vida, tudo que estava travado na sua vida, tudo aquilo que os anos tinham consumido, porque tem coisas que os anos consomem, mas quando estamos na presença de Deus, até o tempo recebe uma ordem. Ano de 2022 restitua, ano de 2021 restitua, ano de 2020 restitua, restituição, restituição na tua história, na tua casa, nos teus sonhos, restituição, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga assim: eu não fico atento às coisas que estão acontecendo. Diga assim: eu não fico perplexo, eu não fico desanimado, eu não fico assustado,
com as coisas que estão acontecendo, porque as coisas que estão acontecendo, elas são passageiras. Diga assim: mas se tem uma coisa que eu me atento, mas se tem uma coisa que me deixa temeroso, são as promessas de Deus, porque elas não passarão. Diga assim: o céu e a terra vai passar, as coisas vão mudar, mas as promessas de Deus, elas se concretizarão na minha vida. Se você crê, eu quero te louvar, eu quero te convidar a dar um glória a Deus bem forte. Eu quero te convidar a dizer aleluia, a dar o teu melhor aplauso ao Rei dos céus, ao Rei dos céus. Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: só está começando o que Deus tem para fazer nas nossas vidas nessa noite de domingo. Amém? Pode tomar o teu assento. Abra sua Bíblia comigo no 8º livro da Bíblia, livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Se você achou, diga eu achei. Quem não achou, diga me espere. Ninguém. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Repita comigo: houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quanto tempo? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos dizer juntos: ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo.
O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu. Repita comigo: Orfa, com um beijo, se despediu. Se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Irmãos, um livro curto, que possui apenas 4 capítulos. Gostaria de te convidar nessa semana a meditar no livro de Rute. Mas um livro que nos traz tantos princípios, tantos valores e tantos ensinamentos. A Bíblia diz que havia uma família da terra de Judá. Repita comigo: terra de Judá. Era uma família que morava em Belém de Judá. E o interessante é que esse termo, Belém de Judá, ele possui um significado na sua essência, com um sentido de casa do pão. Repita comigo: casa do pão. Belém de Judá tem esse significado, casa do pão. E a Bíblia vai dizer que houve uma fome naquele ano, naquela terra. Houve uma fome na terra de Belém de Judá. Houve uma fome em Judá. E aquela família decidiu sair dali. Família de Elimeleque, o esposo, Noemi, sua esposa, decidiram sair dali e descer a Moabe. Eu quero chamar a tua atenção essa noite para algumas coisas. Não é porque nós buscamos a Deus, não é porque estamos na casa de Deus, não é porque talvez descemos as águas do batismo ou fizemos uma aliança com Jesus Cristo, que não enfrentaremos tempos de fome, de dificuldades na nossa vida, de tribulações, de situações inexplicáveis, de coisas que não achamos sentido ou significado. Ainda que eles vivessem na terra do pão, houve um tempo de fome. E Jesus, ele vai dizer em João 16, versículo 33, que nesse mundo nós enfrentaríamos tribulação, ou enfrentaremos tribulação, mas tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo que a luta passa, tenha bom ânimo que a tempestade cessa, tenha bom ânimo que até a fome passa. A Bíblia nos pega uma história um pouco similar no livro de Gênesis, no capítulo 26. Um homem chamado Isaac, ele observa que vem uma gravíssima fome na sua terra, e ele decide, assim como Elimeleque, sair.
Só que ele ora, e ele ouve a voz de Deus dizendo assim: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostrar. E a Bíblia diz que Isaac permaneceu na terra de Gerar. E naquele ano Deus faz alguma coisa, porque tem coisa que só Deus faz, tem coisa que só Deus sabe fazer. E Deus tem prazer de fazer coisas inexplicáveis e milagrosas na vida daqueles que escolhem obedecer a Ele ou seus comandos. Naquele ano a Bíblia diz que Isaac semeia na terra e colhe a 100 por 1. Deus o prospera e o torna riquíssimo na terra da fome. A Bíblia vai nos mostrar uma história um pouco semelhante também no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15. Um filho, um irmão mais novo, ele chega para o seu pai e diz assim: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o seu pai deu a parte da herança e ele foi embora viver de acordo com a sua vontade. Irmãos, ainda que possamos na presença de Deus enfrentar dificuldades, ainda que mesmo andando no caminho reto da obediência enfrentamos tempos de prova, é melhor permanecer na casa do pão. Não se aventure a querer passear e buscar sustento em outros lugares em que Deus não está. Porque quando Elimeleque vai descer a Moabe e buscar sustento, comida, aquela família começa a viver tragédias, terríveis circunstâncias que nem de perto a falta de pão era capaz de se comparar. Chega um momento em que Noemi tem que agora enterrar seu esposo Elimeleque, o sustentador, o provedor, o cabeça, o manda-chuva, o homem da casa morre. Só que ali naquela terra, aquela mulher perde algum dos princípios de Belém de Judá, que era que o povo de Deus deveria casar entre o povo de Deus, que era que os filhos deveriam casar com os filhos do povo de Deus. E ela entrega com o seu pai seus 2 filhos, Malom e Quilion, a casar com mulheres moabitas. Não sei se é essa a causa, mas o pecado sempre é uma semente de tragédia. Passa um tempo que aquela mulher, após ter enterrado o seu marido, ela tem que enterrar o seu filho primogênito e o seu filho caçula. Aquela mulher é tomada de uma amargura tal, que ainda por cima chega uma notícia de Belém, que Deus tinha visitado novamente com pão, com comida aquela terra. Escuta, mas eu estou buscando a Deus, eu estou indo à igreja, o que está adiantando eu obedecer? Espera, porque na casa do pão tem um Deus provedor que até na fome não deixa você passar dificuldade, até na crise não deixa você entrar em crise, até no tempo de perigo Ele te abriga debaixo do esconderijo dEle. Não está vendo comida, mas entenda o lugar em que você está. Irmão, se está havendo fome, não tem lugar melhor para estar do que na casa do pão. E se porventura eu não vejo pão, e se porventura eu não vejo nada, eu posso crer como Deus fez com Abraão e com Isaac: o Senhor proverá. Nem que seja um carneiro ou um cabrito atrás dos arbustos, Deus vai mandar para você. Não se aventure indo longe da casa do pão, porque Isaac não foi longe da casa do pão, e no mesmo ano. E quem sabe se essa fome não seja uma tentação provisória para você abandonar os caminhos de Deus. E quem sabe se essa crise ou essa fome não seja porque o diabo está percebendo que uma grande vitória está chegando. Então quando ele percebe, ele tenta mover qualquer tipo de estrutura para que você saia do caminho de Deus. O filho pródigo fez isso.
O filho pródigo saiu com uma rica herança. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que a herança recebida antes do tempo, ela é amaldiçoada. Aquele homem carregou consigo uma maldição, porque todo mundo que sai da casa do pão perde a bênção do Senhor. O filho pródigo sai da casa do pai, ele sai da casa do pão, ele sai do lugar da provisão, ele sai com muito dinheiro. Só que a Bíblia diz que com aquele dinheiro, longe da presença de Deus, aparece um monte de meretrizes, prostituta, aparece um monte de amigo. Ah, mas eu comecei para a igreja, meus amigos desapareceram. Anda com gente que anda com Deus, porque quem não anda com Deus não vai suportar andar com você quando você anda com Deus. E como disse o apóstolo Paulo, Gálatas 1, versículo 10, procuro eu, porventura agora, o favor dos homens ou de Deus, com quem que eu quero andar? O apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 4 que o Espírito Santo tem ciúme de nós, que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Prefiro estar sozinho, mas com amizade com os céus. Aquele filho pródigo, enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele pode pagar o litrão, enquanto ele pode pagar o maço de cigarro, enquanto ele pode dividir o camarote, ele tem amigos. Mas chega um momento que tudo cessa, porque longe da presença de Deus, o maná apodrece. Longe da presença de Deus, o dinheiro fica curto. Longe da presença de Deus, até aquilo que você tinha recebido por herança é soprado. Porque se tem algo que eu e você precisamos entender, é que tudo que nós temos não é nosso, e só permanece conosco se Deus assim o permitir. Mas ouse sair da casa do pão para ver se alguma semente de trigo ainda permanece de pé nas suas mãos. Desaparece. Noemi e Elimeleque tiveram comida em Moabe, mas aquela mulher teve que assistir 3 velórios. Era melhor ter permanecido em Belém, porque ela ouve falar que em Belém Deus acabou de visitar o seu povo. Deus visita o seu povo de tempos em tempos. Eu observo no livro de Apocalipse, nas igrejas de Apocalipse, eu noto nas epístolas apostólicas, eu noto do Antigo Testamento que tem tempo em que Deus vem com tanta força, que Ele abre portas, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta, e tem um tempo que parece que os céus silenciam. É o momento de Deus provar a nossa fé. Deus prova a nossa fé no silêncio. Deus prova a nossa fé quando a torneira fecha. Deus prova a nossa fé quando só resta um pouquinho de farinha e de azeite. Só que entenda uma coisa, Deus, Ele trabalha com ciclos. Tem a visitação, tem o silêncio, mas depois Deus volta a visitar. E no tempo do silêncio, e num tempo em que aparentemente falta pão, Satanás quer te afastar da presença de Deus. Mas as coisas não estão dando certo, Deus não te perdeu de vista. Mas nada está abrindo, Deus não te perdeu de vista. Irmãos, se tem uma coisa que eu e você não precisamos nos preocupar, é com porta fechada. Porque em Apocalipse vai dizer que Jesus tem na palma das suas mãos as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Em Isaías 43:13 vai dizer que agindo Ele, quem impedirá? Se eu estou com Ele, se eu estou em Belém de Judá, se eu estou na casa de pão, nada vai me faltar. É isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que Paulo tem coragem de dizer aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É preciso estar em Belém de Judá. Aquela mulher se aventurou longe de Belém de Judá. O primeiro conselho que eu quero dar para você essa noite: não saia da casa do pão. Não se aventure longe da casa do pai. Porque o filho pródigo aventurou. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha mulher para se deitar. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo para dividir a conta. Quando o dinheiro acabou, ele ficou sozinho. Ele vai trabalhar agora numa granja de porco. Um trabalho indecente para um judeu, porque ele não podia nem comer carne de porco.
Para piorar, a Bíblia vai dizer que esse moço, tomado de tanta fome, ele quer comer da lavagem das alfarrobas, mas nem isso o dono da granja dava para ele. Para te iscar, Satanás te dá uma concha, mas para te destruir, Satanás tira até a colherzinha de doce para você não comer nada. Repita comigo: longe da casa do pão nunca vai ter provisão. Irmãos, se há algo que esse texto poderia nos instruir, se Noemi estivesse viva e tomasse esse microfone essa noite, ela poderia dizer assim: irmãos da Igreja Metodista do Avivamento de Miguelópolis, ou quem nos assiste nas redes sociais, por favor, não saiam da casa do pão, vocês não sabem o que eu passei. Só que aquela mulher, irmão, quando ouve falar que Deus visitou Belém de Judá, o coração dela se quebranta. E eu quero agora falar algo ao seu coração. Se porventura você saiu da casa do Pai, se por alguma fome, tentação alguma, se por alguma precipitação da vida, você saiu de Belém de Judá, ainda existe uma esperança para você retornar para a casa do pão. Aquela mulher, irmão, quando ouve que Deus visitou Belém de Judá, ela chama as suas noras, quem restou, e disse assim: vamos voltar. Sabe por que muita gente não volta? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque tem orgulho de voltar para a casa do pão, porque tem vergonha de descer e dizer assim: eu estou voltando porque eu errei, eu preciso de Jesus de novo. Mas aquela mulher, ela faz a mesma coisa que o filho pródigo faz, cai em si. E a melhor queda, irmão, que eu e você precisamos ter, é cair em nós mesmos, é cair na realidade, é enxergar a realidade, que longe da presença de Deus as coisas não duram muito tempo, que longe da presença de Deus as coisas não vão para frente muito tempo, que longe da presença de Deus não vai dar certo por muito tempo. O filho pródigo cai em si, e ele cai em si dizendo assim: lá na casa do meu pai até os trabalhadores comem melhor do que eu. Noemi pensa assim: se Deus visitou, o que eu estou fazendo aqui em Moabe? O que eu estou fazendo numa terra estranha, de deuses estranhos? Vou voltar para o meio do meu povo. Se você está firme em Deus, sendo tentado, não ouse sair da casa do pão. Mas se porventura você saiu da casa do pão, Deus, como Pai do filho pródigo, está de braços abertos aqui essa noite para te receber. A casa do pão está com a tua casa te esperando novamente, porque aquela mulher volta e encontra de novo os seus pertences. Volte para Deus, volte para a casa da provisão, volte em ter aliança com o Deus de Judá, porque Moabe pode dar um pedaço de pão, Moabe pode dar um arrepio na pele, Moabe pode dar uma distração, Moabe pode trazer um prazer, mas Moabe arranca coisas que o dinheiro não compra. Moabe leva embora aquilo que só Deus pode sustentar na nossa vida. Aquela mulher, irmão, decide voltar. Eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Ela tinha quantas noras? Amém, se acertou. Orfa e Ruth. Ela diz aquelas duas noras: moças, filhas minhas, era uma relação de família, podem ir embora, eu não tenho mais filho. Porque havia um costume em Israel,
que se um homem morresse sem deixar filho, o irmão dele poderia casar com a sua cunhada para gerar descendência. Aquela mulher está dizendo assim: eu não tenho mais filhos, e nem se hoje eu casasse eu poderia deixar um filho para vocês casarem. A Bíblia diz que elas falam não, 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 e ela insiste de novo: pode ir embora. E Orfa, uma das noras, preste atenção aqui em mim, dá um beijo e se despede. Isso aqui me lembra Judas Iscariotes, que com um beijo se despede. Escuta bem o que eu vou te dizer, preste atenção. Você não precisa, no novo estágio na sua vida, andar com gente que quer ir embora, sim ou não? Pare de mendigar atenção e amor de quem não quer te acompanhar. Se tem que forçar para ficar, deixa vazar. Orfa foi embora. Só que Noemi, quando vai falar com Ruth, fala sobre Orfa. Orfa voltou para os deuses dela. Não ande com gente que não busca o mesmo Deus que você. Não se relacione emocionalmente com gente que não busca o mesmo Deus que você. Não tenha alianças com gente que não tem o mesmo Deus que você. E se quiserem ir embora, veja como um livramento dos céus. Olha para quem está do seu lado, diga assim: deixa ir embora quem não quer permanecer. Só que Ruth diz assim: eu vou ficar. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Para onde você for eu vou ficar contigo até a morte. Vou te dar um terceiro conselho dessa palavra: decida ser leal, até nos tempos de fome e de dificuldade, porque Ruth foi leal. E esse livro leva o nome dela, porque os leais têm memorial diante de Deus. Ruth, a leal, vai vivenciar milagres, coincidências dos céus a todo instante. Ela vai ser recompensada por permanecer quando outra foi embora. Deus tem pacto, Deus tem aliança, Deus tem compromisso com quem permanece e não com quem desiste. Olha para quem está do seu lado, diga assim: o melhor presente que você pode dar à sua família, aos que temem a Deus, à sua igreja, é a sua lealdade. Amém? Eu vou continuar quinta-feira. Ministre no livro, medite no livro de Ruth. Vamos ficar de pé essa noite.